O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram os presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, como dito no início da nossa missa, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania. Essa pequena palavra significa manifestação. Então nós celebramos a manifestação de Deus na história. Deus se manifestou no Antigo Testamento, mas de forma perfeita e plena, Deus se manifesta no Novo Testamento através do seu Filho, através do nascimento do seu Filho. Não à toa, lá na frente, quando Jesus já é adulto, ele vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Porque Jesus é a manifestação de Deus na história. E é por isso que nós estamos celebrando isso hoje. E aqui a gente aprende uma primeira questão muito importante. Deus deseja se manifestar a nós. Não é do desejo de Deus ficar oculto aos nossos corações. Não é do desejo de Deus ficar distante a nós. Não, Deus deseja se manifestar. E se hoje a gente está celebrando isso, não é porque o ser humano descobriu Deus. Não é como um cientista que pega alguma coisa, leva no laboratório e tem uma grande descoberta. Não, a iniciativa não é humana, mas a iniciativa é de Deus. O homem por ele mesmo jamais teria acesso a Deus, mas é o próprio Deus que vem ao encontro do ser humano, porque ele deseja se manifestar a nós. Ele deseja ser conhecido por cada um de nós. E quais são as primeiras pessoas que veem essa manifestação de Deus através do menino Jesus? Primeiramente, obviamente, Maria e José. Eles são os primeiros a ver a face humana de Deus na pessoa do menino. E aqui, Maria e José representam todo o povo de Israel. Esse povo que há muitas gerações acreditava nas profecias de que viria o Salvador e esperavam esse momento. Maria e José representavam todo o povo judeu. No entanto, como nós escutamos no Evangelho, depois de Maria e José, houveram outras pessoas que o menino se manifestou por primeiro. No Evangelho de Lucas, são os pastores, mas no Evangelho de Mateus, que é o que nós escutamos hoje,
são os magos. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante. Por quê? Talvez nos passe despercebido, mas aqui acontece uma grande transformação na história da salvação. Jesus se manifestar a Maria e José, que representam o povo judeu, não tem novidade nenhuma, porque esse povo esperava esse acontecimento. Mas Jesus se manifestar para os magos, aqui tem uma grande diferença. Por quê? Porque eles não eram judeus, eles não eram religiosos, eles não conheciam a palavra, eles não conheciam a profecia, eles eram pagãos. Portanto, quando o menino se manifesta não só para o povo judeu, mas também manifesta-se para os pagãos, aqui a gente aprende outra coisa muito importante, que a salvação de Deus, a pessoa de Deus, aquilo que Deus é, não é propriedade de ninguém, não é propriedade de nenhum grupo, mas Deus deseja alcançar todas as pessoas. Deus deseja alcançar todos os corações. Até aqui eles não tinham essa consciência. Até aqui a manifestação de Deus era somente para esse povo eleito, o povo judeu, mas aqui não. Aqui a gente começa a entender essa transformação na história, que Deus deseja salvar a todos, mesmo aqueles que ainda não acreditam nele, mesmo aqueles que não conhecem ele. E é tão bonito que Deus encontra uma forma de isso acontecer. Como que ele atrai esses magos, sendo que eles não conheciam a Deus? Através de uma estrela, porque eles eram estudados e eles estudavam os astros. Olha que coisa, Deus usou de uma estrela para atrair o coração dos magos. Meus queridos, Deus sempre encontra um caminho para nos atrair, porque no coração de cada ser humano existe um desejo de Deus. Mesmo aqueles que se colocam totalmente contra Deus, mesmo aqueles que aparentemente não se importam com o que a gente acredita, no fundo, no coração de cada ser humano, no coração de cada homem, existe um grande desejo pela transcendência. Existe um grande desejo de Deus, e Deus sempre encontra o caminho para atrair o ser humano. Porque, como nos diz o início do catecismo, todo homem é capaz de Deus. Dentro do nosso coração, é como se houvesse uma bússola e todos nós estivéssemos a caminho e à procura de Deus. Mesmo aqueles que se parecem tão distantes de Deus, no fundo, se perderam na rota. Mas mesmo naquilo que se perderam, é porque está aqui dentro, estava procurando preencher aquilo que somente Deus é capaz de preencher. E é isso que nós encontramos no Evangelho. Deus encontrou um caminho para atrair esses três homens. E aqui a gente pode também ficar com o nosso coração tranquilo, porque eu acho que todos nós aqui conhecemos alguém que a gente gostaria muito que tivesse aqui agora. Todos nós aqui conhecemos um amigo, um parente, alguém que gostaria muito que conhecesse a Jesus Cristo, e o quanto que a gente se sente impotente diante dessas situações. Parece que a gente não consegue fazer nada, parece que os nossos esforços são insuficientes, mas hoje a palavra nos deixa muito claro, é Deus quem atrai, meus irmãos, e atrai no tempo dele e no tempo certo. Então que nós nos coloquemos em um caminho de oração, na esperança de que mesmo aqueles que a gente acha que nunca isso vai acontecer, é o próprio Deus que atrai do jeito dele e na hora certa. Outra coisa muito bonita que nós encontramos no Evangelho é que esses homens que não acreditavam em nada, mas eles veem a estrela, quando eles chegam lá, eles fazem uma experiência com Jesus, se colocam em adoração e eles dão os seus presentes. Cada um dá o que tinha de melhor. Um dá ouro, outro dá incenso e outro dá mirra. Meus irmãos, eles eram pagãos. E mesmo sendo pagãos, quando eles chegam lá, eles têm alguma coisa para oferecer. E aqui a gente vê algo tão bonito, que não importa qual tenha sido a história do ser humano, não importa que caminhos nós andamos, todos nós, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos alguma coisa para oferecer. Talvez seja muito pouco diante da grandeza de Deus. Talvez não seja nada por causa de uma história muito mal vivida, um caminho muito mal trilhado, mas é isso que Deus espera de nós. O encontro pessoal com Jesus, nós sempre temos alguma coisa, por menor que seja, por mais insuficiente que seja, nós temos alguma coisa para oferecer a Deus nesse momento de experiência.
E hoje? O que você tem para ofertar a Deus? Os magos ofereceram o que eles tinham de melhor. E você? O que você tem para ofertar hoje? E por fim, meus irmãos, o Evangelho conclui dizendo que os magos voltaram por outro caminho. Aqui existe um critério para a gente saber se a gente fez esse encontro também. Aqui está o critério para a gente saber se a gente fez a mesma experiência dos magos. Se a gente encontrou com Jesus e fez uma experiência com ele. Se a gente voltou por outro caminho. Meus irmãos, é impossível a gente dizer que fez uma experiência com Jesus e continuou vivendo da mesma forma. É impossível a gente encontrar com Jesus e continuar trilhando os mesmos caminhos de pecado, de erro, de indiferença. É impossível. Então esse encontro não aconteceu. E hoje, diante de Deus, a gente possa fazer essa avaliação. Se a gente fez esse encontro pessoal, a gente trilha um outro caminho. Se a gente ainda não fez esse encontro pessoal, a gente continua na mesma rota. Enquanto a gente continua na mesma rota, nada muda na nossa vida. Nada muda na nossa história. Porque o que muda de verdade é esse encontro pessoal com Jesus. E eu concluo dizendo e fazendo uma provocação. Como teria sido se quando esses homens chegaram, Maria e José não tivessem acolhido eles? Qual teria sido a história se Maria e José olhassem para esses homens e falassem: não, vocês são pagãos, vocês não acreditam na mesma coisa que a gente acredita, então pode ir embora, a gente não vai receber o presente de vocês. Que história teria sido? Eles não teriam feito esse encontro pessoal. E muitas vezes é assim que a gente se comporta. Muitas vezes as nossas comunidades estão de portas fechadas daqueles que estão longe de Jesus, mas a gente não entende que quando eles batem na nossa porta, mesmo ainda de forma muito imperfeita, com uma história ainda muito torta, mas é o próprio Deus que os atraiu. E às vezes, a porta fechada, quem faz, somos cada um de nós. Então pensamos também a Nossa Senhora e a São José que interceda por nós, para que a gente tenha essa abertura, essa sensibilidade de ajudar as pessoas a se encontrar com Jesus e não ser um obstáculo para aqueles que foram atraídos pelo próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.